Mensagem de 16 de outubro de 2015. Que a força e a coragem do Senhor estejam com vocês, moradores do coração. Hoje à noite o Senhor está nos dando um pouco de reciclagem sobre cura. Ele está nos pedindo para exercer nossos dons e para regar as sementes da nossa fé e as sementes dos dons que Ele nos deu. E Jesus disse: Eu implantei dentro de cada um de vocês sementes de presentes para serem usadas no meu corpo e sobre aqueles que ainda não me conhecem. Meus filhos, esses dons devem ser cuidados gentilmente. O destruidor envia seus agentes para roubá-los antes que eles venham a ser concretizados. Poucos dias atrás, eu proporcionei algo novo para esta família. Proporcionei dons para a cura. Expliquei-o de forma tão simples que ninguém poderia entender mal. Tudo o que é necessário para uma cura é uma pessoa doente, um crente, o que é igual a um milagre. Você também pode escrever a equação dessa forma se você tivesse a pessoa doente, um crente e exercendo a sua fé, isso é igual a um milagre. Eu quero que você continue a cultivar esse dom. É importante para mim porque eu uso a cura para trazer incrédulos a mim. Então eu disse: como uma parte aqui, pessoal, vocês sabem, falar é fácil. Todo mundo tem uma coisa boa para falar. Mas como disse Paulo, chegamos a pessoas com o poder de Deus, o toque de Deus que as pessoas podem se sentir. E isso é muito além de palavras. Então, eu consigo me relacionar com o que ele está dizendo aqui. Jesus continuou: Os sinais e maravilhas seguirão aqueles que creem. Libertação, cura, compreensão, descobertas. De todos esses atributos, você tem sido assistido. Meus filhos e minha noiva. É por isso que eu lhes dei. Agora cabe a você cultivar e não permitir que os agentes do inimigo venham e os roubem, de modo que você acabe tão mal equipado agora como quando você era antes de eu ter lhe dado esse dom. Por favor, não vos canseis de fazer o bem. Por favor, não permita que sua fé venha reincidir. Você vê? Você deve exercer esses dons para que eles cresçam. Não permita que as ervas daninhas da moda da descrença cresçam em torno deles. Você sabe da parábola sobre a semente. Algumas sementes caíram entre os espinhos e os cuidados deste mundo cresceram ao redor da semente e a sufocaram para fora. Lucas capítulo 8. Isso é algo que você deve estar ciente de agora em diante. Esta é a época que se aproxima, quando os demônios incitarão a avareza, ganância e trabalho ocupado, atraindo-os longe de coisas espirituais em coisas carnais. Para sobreviver a isso e ver suas sementes de fé crescerem, você vai ter que usá-los com mais frequência. Invista mais tempo em usá-los. Dê um passo em frente na fé em todas as oportunidades. Não seja tímido. O fato de você ser obediente, mesmo que você não sinta realmente a unção, chama a minha misericórdia e graça. Esta é também a minha temporada e eu estou com você. Estou lhe enviando pessoas para orar. Estar alerta para eles. Eles podem até mesmo distraí-lo para longe com compras ou com o que quer que você saia para fazer. Não seja tímido sobre agarrar oportunidades de orar pelas pessoas. Lembre-se também, a fórmula é simples, tão simples que uma criança de 5 anos poderia facilmente exercer. E você está entrando em uma época em que as crianças serão mais e mais ungidas para orar por você. Você crê que Jesus pode curar? Você crê que Jesus vive em mim? Você crê que Ele pode chegar através de mim e curá-lo? Quanto mais simples você poderia começar, isso desmistifica o dom da cura e o traz em uma prática facilmente atingível, sem carisma, só o amor e fé em ação.
E como uma parte aqui, eu só queria compartilhar uma breve coisa que aconteceu comigo, Claire. Eu tinha um voluntário aqui trabalhando em um pequeno projeto e o seu joelho deslocou. Ele está tendo alguns problemas terríveis com seu joelho e tinha ido ver um cirurgião ortopédico. E eles estavam pedindo uma ressonância magnética para ele. E ele estava apenas lutando para terminar o que tinha se oferecido para fazer. E eu me senti tão mal por ele. Eu estava respondendo a e-mails no momento e ministrando. E a última coisa que eu queria fazer era parar o que eu estava fazendo e orar por ele. Você pode ver como sou fraca, pessoal. Esse pensamento me bateu 2 vezes, e o Senhor me lembrou que eu não queria ser uma hipócrita e estar lhe dizendo o que fazer e não fazer isso sozinha, que chamou a minha atenção. Então, eu coloquei de lado o que eu estava fazendo e disse: "Você se importa se eu orar por você?" Ele disse: Não, vai em frente." Então, eu usei esta fácil e pequena fórmula nele, e eu disse: "Você acredita que Jesus cura?" E ele disse: "Sim." "Você crê que Jesus vive em mim?" E ele disse: "Sim." E então eu disse: "Bem, você acha que ele pode chegar através de mim e te tocar e curá-lo?" Ele disse: "Sim." Então, nós nos sentamos juntos. E eu orei baixinho. Eu realmente não disse nada. Eu apenas chamei a misericórdia do Senhor e o poder da cura para tocá-lo através de minha mão. E ele começou a falar. De repente ele disse: "As dores se foram. A dor foi embora." E isso era um testemunho para ele do amor de Deus. Eu disse: "Está vendo? Ele te ama. Ele se preocupa com você. Ele realmente está com você." Isso apenas iluminou todo o seu rosto e o colocou para cima. Então você sabe, eu tenho que praticar o que prego também. Mas isso é apenas um exemplo de algo que aconteceu que eu não esperava de todo. Eu não estava preparada para isso. Embora a Escritura diga: "Esteja pronto a tempo e fora de tempo." Em essência, isso é o que o Senhor está nos pedindo para fazer aqui. E Jesus continuou: "Se você não usar seus músculos, eles tornam-se fracos e atrofiados. Isso é o que acontece com a maioria dos cristãos quando eles são convertidos. Eles estão todos em chamas para sair e fazer coisas para mim. O dom da cura é ainda em funcionamento. Mas conforme o tempo passa, eles colocam esse brinquedo para baixo para olhar para outro." Então eu disse: "Caramba, Senhor, eu fiz isso." E Jesus disse: "Sim, mas você também teve desânimo. Os líderes da igreja que não levantam as pessoas, as empurram para baixo. E é precisamente por isso que tantas igrejas estão esvaziando. As pessoas estão cansadas de estar no fogo e conseguir apenas um pano molhado jogado sobre eles. Por que os líderes fazem isso? Eles estão com medo de que as coisas escapem de suas mãos. E isso pode muito bem sair de suas mãos. Mas um pastor qualificado vai trazer o seu rebanho de volta na linha, mesmo quando algumas ovelhas se perdem, ou se houver em abundância ovelhas mais velhas ou mais jovens." Esta é essencialmente uma imagem muito boa do que acontece com os presentes que são dados nas igrejas. É tão terrivelmente triste. Eu os envio a orar para curas acontecer, quando alguém desliga essa nova pessoa e a põe para baixo, tentando proteger o que eles acreditam ser seu território. Sim, o doente naquela igreja lentamente definha e morre, mesmo em frente de pessoas que impediram sua obra. Eu não estou exagerando aqui. Estou simplesmente constatando um fato. E essa é uma razão por que grandes pessoas deixam essas igrejas. Mas, minhas noivas, vocês têm uma parte para pagar nisso. Vocês devem cultivar esta planta tenra e trazê-la até a maturidade, exercê-la a cada passo, em cada oportunidade. Não vos canseis ou sejam preguiçosos e não percam a chance de tocar as pessoas para mim.
Se num primeiro momento não for concluído, ore novamente e novamente na fé. Você não tem nada a perder e tudo a ganhar ao mostrar o seu cuidado para os outros. No mínimo, eles serão tocados que você se importava o suficiente para parar o que estava fazendo e ministrar a eles. Essa é uma abordagem suave para chamar os cordeiros. Você não está dominando-os com as escrituras, mas você está tocando-os com as mãos. Você está dando-lhes a oportunidade de pelo menos sentir-se amado por mim. E ainda há coisas que eu concedo a uma alma quando você orar. Eles também recebem uma semente. Eles também são agitados e deixados com uma impressão amorosa. Tanta coisa tem lugar no reino do Espírito, tanto é realizado que não é reconhecido. Almas que tenham desistido de ser amadas por mim são restauradas na esperança. Elas sentem minha preocupação para elas. Muitas são as almas que pensam que eu os tenho abandonado e que eles não são dignos. Chegue-se para orar com eles. Dê-lhes a oportunidade de dizer-lhes que isto nunca foi o caso. Pelo contrário, é o inimigo que está insinuando essas coisas. O inimigo quer que ele se sinta condenado, desesperado, abandonado. Há alguns que vocês precisarão dizer: você sabe, o Senhor realiza isso. Ele o ama e ele queria que você soubesse o quanto. Ele não se preocupa com seu passado. Ele é tudo sobre o futuro. Quando você se dirigir a ele com um coração arrependido, ele te perdoa imediatamente e recebe-o em seus braços, onde ele pode dar-lhe a força para ir e não pecar mais. Não deixe que o pai da mentira o induza a acreditar no contrário. A Bíblia não o chama de acusador dos irmãos por nada. Todas essas instruções curtas ajudam uma alma a se abrir para a cura. Abrir-se para a possibilidade de que eu não os lancei fora. E chegar a mim por perdão e uma vida de comunhão e de restauração da comunhão. Conforme você for sobre o seu dia, algumas pessoas perguntarão: como você se sente a respeito de Deus? E como você acha que ele se sente sobre você? Esta é a maneira perfeita de começar uma conversa, não? Conversa ameaçadora que pode terminar em restauração e salvação para uma alma que sentiu-se abandonada por muito, muito tempo e acabou enterrada no pensamento de ter uma amizade comigo. Então, em essência, eu estou pedindo que você regue o seu dom. Estou incentivando-os a crescer e exercê-lo sobre os outros. Você ficaria chocado ao saber por quantas pessoas você passa num dia que precisa conhecer-me de uma forma mais profunda. Lembre-se, meus filhos, e minha noiva, eu sou com você quando você chegar e tocá-los. E eu vou chegar através de você e tocar seus corações e corpos. E isso, pessoal, é o fim da mensagem. Muito obrigada.